Super bate-papo. Super bate-papo. Cultura. Super bate-papo. Esporte. Super bate-papo. Política. Super bate-papo. Sociedade. E nós, professores, estamos muito preocupados. Eu acho que vocês devem ter visto uma matéria ontem que o governo do estado de São Paulo não está oferecendo os dados precisos aí para que a imprensa divulgue quantos professores, profissionais da educação estão sendo infectados, né, pelo coronavírus, face à abertura das salas de aula, né? E é importante que apresente esses dados, porque isso pode confirmar se nós estamos errados ou se ele está certo, né? Mas em não dar os dados, tudo confirma, né, que não está certo abrir as escolas em plena pandemia, né? Então, nós vamos fazer essa luta, eu, inclusive, já fiz um pedido para a Secretaria de Saúde, para que a Secretaria de Saúde, ela nos desse esses dados, né? Nós fazemos, é claro, um monitoramento, mas um monitoramento restrito às escolas estaduais, mas é importante saber das municipais, da rede privada de ensino, para a gente saber em que grau, né, qual é o grau de contaminação, né, que tem, se confirma com as teses, né, e eu tenho certeza que os epidemiologistas, eles não têm teses erradas, muito pelo contrário. Eu acho que volta às aulas, né, não deveria atender à lógica de mercado, né, mas a lógica da ciência, né, e isso não está acontecendo no estado de São Paulo. Então, eu lamento, né, que o governo não nos dê esses dados com muita precisão. Super bate-papo. Opa, nós chegamos aqui para mais um super bate-papo, né? Hoje aí temos esse centro da nossa conversa, que é a situação dos professores na Covid. Mas antes, sobre o assunto principal, nós vamos receber a professora Nilceia Fleury, que é da POESP. Ela vai entrar com a gente um pouquinho mais tarde, mas antes nós vamos falar aí sobre assuntos também que estão aí rolando sobre Covid, né? E nós temos aqui o nosso biólogo Ricardo Santoro, que é quem vai trazer essas informações. Temos a doutora Natália Nogueira, sempre abrilhantando aqui, que vai falar sobre o mito, né, Natália, da quebra de patentes aí, que também é outro assunto que está meio confuso para a população. E aqui também meu parça Benezão, tá lá, Benê Santos. Bom, eu acho que aí a gente já pode ir para o tema, porque o tempo urge, né? Ricardo, é com você? Isso. Bom, boa noite para todo mundo aí, né? Vamos seguir meio que repetindo a história da semana passada, né? E hoje a gente vai conversar mais sobre uma ótica da escola pública, que é a que realmente interessa, onde está o grosso da população, né? Mas antes a gente vai dar uma passada rápida no como está a situação na cidade, no estado, né? Como está a situação da pandemia global, né? País e tal.
E vamos tocar em alguns assuntos que já está prometido para um próximo programa a gente aprofundar nisso, né? Então, a situação nossa não mudou para melhor, né? Da última semana, do último programa para cá. A gente continua com um número elevado de casos, né? Como eu falei na semana passada, a gente, mais ou menos há um ano, a gente chegou a ter 1.500 mortes por dia, que foi eu sei lá se a gente vai poder chamar isso de segunda onda, primeira onda, tal, porque, na verdade, a pandemia no Brasil nunca deixou de ser uma grande onda, né? Ela vai acumulando uma onda em cima da outra, né? Estão falando em terceira onda, eu juro que para mim já seria a quarta ou quinta, sei lá, mas já estão falando numa próxima onda. E há um ano a gente tinha mais ou menos 1.500 mortes, né? Na média, aquela média móvel e tal. Esse ano nós chegamos a bater no número de registro de 4.000, nós estamos falando em dados oficiais, tá? Não na subnotificação que está ocorrendo no mundo e no Brasil, né? A gente sabe muito bem. E a gente está trabalhando mais ou menos numa média acima de 2.000 a 2.500 mortes por dia, né? Isso significa o seguinte, que nós estamos numa situação bem pior que a do ano passado. Só que o pessoal mascara isso com números e porcentagem. Então, por exemplo, fala-se assim, mas a lotação de UTI não está tão alta. Claro, você aumentou o número de leitos de UTI, a lotação não é tão alta, né? Não é tão alta não, mas ela está em 90%, 80 e tantos por cento, né? Mas não bate os 100%, porque você está botando mais leito, né? Precisamos ver em que situação está sendo colocado também. O número de casos que não estão sendo oficializados, quer dizer, casos que a pessoa vai, ela atesta, acusa o sintoma, pode não aparecer ou nem faz o exame, fica em casa, né, não piora, tal, como ela não tem nenhuma piora, não é internada, ela não está registrada como caso. Isso tem de monte, né? Sorte dela que não teve a piora respiratória, mas isso não quer dizer que ela não vai ter consequências, porque a Covid, como eu já falei um monte de vezes, não é só pulmonar, né? Então, a nossa situação hoje é uma situação ruim ainda, né? Fala-se muito em porcentagens de vacinação, em porcentagem de leito, como eu falei, são porcentagens malandras, né? Quedas, por exemplo, você tem 1.000 casos num dia e vai para 900 no outro, caiu em 10%, mas ainda são 900 mortes num dia, né? Então, se fala muito nisso. Hoje eu ouvi uma estabilidade em 9%, para mim é um número, para cima ou para baixo, é um número enorme, perto do que a gente está tendo de caso. E essa semana a gente teve um aumento de ocupação de leitos, tá? O que isso significa? Que nós estamos tendo um maior número de casos que justifiquem internação, leitos em UTI. São internações que, se a pessoa não está entubada, ela pelo menos está recebendo auxílio com oxigênio, ela precisa do cilindro do lado dela lá, né? Ocupando não só o leito, mas também todo o pessoal de saúde que está envolvido ali, tá? Nós tivemos esse aumento, apesar da vacinação, que ainda está muito baixa, tá? Se está aumentando o número de leitos ocupados, está aumentando o número de casos mais graves. Se isso está acontecendo, nós não estamos em estabilidade e muito menos em queda, né? Então, nós podemos já estar tendo os primeiros indícios de uma nova onda, né? Hoje eu também li que o Nicoleles falando que São Paulo, que o Brasil não aguenta uma terceira onda. Não precisava ser o Nicoleles, todo mundo sabe que nós não temos mais de onde tirar, né, para uma nova onda, e virá. Eu vou falar daqui a pouco das variantes e tal, e o que a gente está vendo, então, é uma cidade, ou até um país, mais uma vez à beira de um colapso. Por quê? Porque nós normalizamos uma situação de 2.000 mortes por dia, né? Nós batemos os 430.000, né? O isolamento, o distanciamento está caindo. Nós tivemos notícias não ligadas à pandemia na semana passada, de festas, de shows, de eventos, clandestinos ou não, né?
eventos, por exemplo, vou pegar um caso que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas o jogo do River Plate, onde o time teve 20 atletas com Covid, né? E a Conmebol não transferiu o jogo, né? Quer dizer, as organizações, as associações, o que é, as entidades estão trabalhando a favor da Covid cada vez mais, né? E nós temos aqui no estado de São Paulo uma flexibilização sendo levado em curso, né? A semana que vem deve ficar mais flexível ainda, no momento em que a doença voltou não, né? Ela está crescendo, ela nunca realmente deu a trégua que a gente esperava e está se flexibilizando, por exemplo, que nós vamos tratar hoje da questão do retorno na escola pública. Tá? E duas notícias que a gente ficou devendo, né, da semana passada para cá, foi que a situação, antes que eu esqueça, a situação da vacina, continuamos na mesma, né, totalmente dependentes de acordos que o governo, hoje, de novo, o presidente não vai, né, essa pessoa que está presidente não vai para o encontro do G20, passaremos para o final da fila da vacina com isso, né? O Benê vai comentar um pouquinho disso, não vou adiantar, e estamos aí dependendo de acordos que vão trazer vacina no segundo semestre, em setembro, tal, né? Nós tivemos dois casos importantes na semana, que foi a suspensão, nas últimas semanas, suspensão que já não está mais suspensa, de vacina para grávidas, né? Tem uma explicação importante aqui. Toda vez que você tem um caso de alguém que tenha um problema, ela tomou a vacina, nesse caso, né? Ela tomou a vacina e teve um problema, mesmo que esse problema não esteja relacionado com a vacina, ele precisa ser investigado, que é aí que você vai descobrir se está relacionado ou não. Então, foi suspensa a vacinação porque uma mulher grávida no Rio de Janeiro teve um AVC. Tá? Ao que tudo indica, não existia ligação com a vacina realmente dá, as vacinas, mas a da AstraZeneca, que a gente está vendo bastante, dá alguma reação, não é nenhuma novidade, todo mundo que foi vacinado um dia teve alguma reação com alguma vacina, né? Eu falo, a febre tifoide, a febre amarela, são reações comuns, já estamos voltando, mas isso criou um escândalo. E tem um fato importante, porque São Paulo, por exemplo, a cidade, a capital, ela tinha vacina da Pfizer que poderia ser aplicada nas grávidas e não aplicou. Por quê? Porque o nosso sistema único, o SUS é um sistema universal. Eu não posso aplicar a vacina na capital e não aplicar essa vacina no interior, por exemplo. Ela tem que ser universal, tem que valer para todas as pessoas. Senão nós estaríamos criando uma situação de privilégio, que é diferente de uma situação especial de exceção, porque aí não tem jeito. Tá? A vacina da Pfizer ela não pode ir facilmente para o interior, porque ela depende de uma temperatura muito baixa de conservação. Então, ela deslocou, você está perdendo. Qual que era o risco se a gente tivesse continuado a aplicação nas grávidas da capital e não do interior? Primeiro, estaríamos quebrando uma regra, né, que é a vacinação, que é o sistema universal, a gente estaria criando uma elite. E outra, nós teríamos a migração, né, um turismo de vacina, de gente do interior vindo tomar vacina em São Paulo, que seria inviável. Tá? Então, esse foi o primeiro problema, parece que está controlado. O segundo problema, que é a segunda novidade da semana, é o aparecimento, hoje confirmado, dos casos da variante indiana, né, uma nova variante de Covid, né, que é esperada. Nós estamos esperando mais variantes no Brasil, na Índia, com 1 bilhão de pessoas. Quanto mais gente tiver a doença, mais variantes vão aparecer, e parece que essa variante é bem contagiosa. Só para tranquilizar as pessoas, ao que tudo indica até agora, o que a gente tem visto de variantes, elas têm mais eficiência em contaminar, em contagiar a pessoa, mas nenhuma delas apareceu sendo de maior ataque real. Pelo menos os estudos não têm mostrado isso. Quer dizer o quê? Você vai ter a mesma Covid que as outras pessoas, tá? Podendo ser grave, podendo ser leve, mas está mais fácil de pegar. Essa variante indiana parece que também é fácil, não dá para medir quanto ela é mais fácil que a do Brasil, quanto ela é mais fácil que a Inglaterra, da África do Sul, não dá,
tá? Não tem esses dados, a gente vai poder fazer isso para frente, quem sabe, né? Por enquanto ela está contida no Maranhão, foi de um navio, mas existe o temor de que ela dispare. As vacinas fazem efeito para a variante, os testes têm mostrado isso, quer dizer que quem tomou ainda está bem protegido, e quem vier a tomar, a gente espera que esteja. Por enquanto, nós não tivemos nenhuma variante perigosa do ponto da vacina não fazer efeito. Então é isso, a gente tem aí essas novidades, os números continuam crescendo, nós não estamos em diminuição, e, por enquanto, a gente não deve entrar no desespero dessa nova variante ou da caso das grávidas, porque foram casos muito isolados e de pouco efeito no geral ainda. Ok? Então, vou passar a palavra para o Benê dar parecer dele hoje. É isso aí, Benê. Bom, todo mundo está vendo esse espetáculo deprimente, que é o depoimento dos ilustres participantes ou ex-participantes do governo, né, do capitão, nesse espetáculo deprimente que foi aí a postura do governo perante a pandemia, né? Algumas coisas a gente já sabia, outras a gente percebe que é pior do que se imaginava. Por exemplo, nós ficamos sabendo que houve reuniões para tentar mudar a receita da cloroquina, né, para dizer que ela favorecia o tratamento da Covid. Um absurdo sem tamanho, né? Ou seja, isso que eu chamaria de a fraude ou o fake news científico, né? Os caras não satisfeitos em proclamar um produto que não tem nada a ver com o tratamento da Covid, ficaram falando de um tratamento precoce que não existe, ainda tentaram, para afirmar a sua verdade, entre aspas, né, ainda quiseram convencer os caras a mudar a bula do remédio. Né? Isso é uma comédia de erros, de equívocos, né? E o depoimento deprimente do general Pazuello, que é um homem que não entende nada de coisa nenhuma, e não é só que ele não entende de educação, de saúde, ele entende a vida, né? Pra você ter uma ideia, é um cara que não sabia onde é a Amazonas e não sabia muito bem onde é o hemisfério norte. Então, ele se contradisse o tempo todo. O outro lá, que era ministro que era secretário de comunicação, também se contradisse o tempo todo. Os caras falaram coisas e depois eles iam lá e disseram, não, eu não queria dizer bem, não era bem isso. Ah, não, eu não antagonizei a China, eu só xinguei os chineses, falei que a vacina era culpa da China, e quando o filho do presidente ofendeu os chineses, ele queria que os chineses pedissem desculpa. Você vê como o sujeito está no mundo da lua, né? Então, essa CPI, né, é uma CPI que, se esse país fosse sério, era para esses caras sair algemados. E, obviamente, o Congresso votar o impeachment do capitão Cloroquina. Né? Isso que deveria acontecer, mas a gente não sabe exatamente quais vão ser os dobramentos disso. Né? Sem contar a suspeita do superfaturamento e a palhaçada de querer atribuir a culpa exclusivamente aos governadores. Eu sou daqueles que acham que alguns estados aí, principalmente estados que eram governados por aliados do presidente, eles têm culpa. Tem município que tem culpa exatamente porque adotaram a mesma política negacionista do presidente da República. Porém, jogar a culpa exclusivamente nos estados, né, é obviamente querer tirar o seu da reta. Né? O governo quer tirar o corpo fora e dizer que tudo que ele fez de errado, na verdade, a culpa é dos outros. Ora, os estados não tomaram providência, né, que são o discurso que os caras fazem. Ora, é a ideia de que o governo não tomou providência porque o STF não permitiu, o que também é um absurdo. Eu posso, nessa questão, eu gostaria até de interromper, né, porque quando a gente fala a decisão do STF, que o Bolsonaro adora usar para falar que ele foi impedido pelo STF de tomar atitudes, é uma decisão, na verdade, que segue o que diz a Constituição. A Constituição estabelece que é responsabilidade dos estados, de todos os entes federados, ou seja, estados, municípios e União, prezar pela saúde da população. Então, o que a decisão do STF fala é que todos podem tomar atitudes relacionadas a impedir que a pandemia se alastre. Então, a decisão é apenas isso, não impediu o governo federal de fazer nada, o governo federal podia fazer, só não quis fazer mesmo.
Então, e na verdade é que essa gente aí que está no poder, eles acham que Constituição é coisa de maricas, né? Seguir a lei, eles acham que não é coisa de macho, né? Então, assim, o que o STF fez é confirmar aquilo apenas que está na Constituição, né? Mas para essas pessoas, que esse negócio de Constituição não é coisa de macho, né? Porque, como o nosso ilustre presidente já falou, ele é imbrochável e incomível. Ele é inesquecível, né? Porque eu não vou esquecer nunca, né? Eu acho que o Benê caiu. Deixa eu só fazer um comentário, Natália. Eu acho que é importante o que você colocou dessa questão do que é a autonomia do Estado, né? Mas é importante que as pessoas também tenham, porque senão tem uma fake news, por exemplo, que culpa estados e cidades por causa do carnaval, que os estados e as cidades bancaram o carnaval já sabendo que não é verdade, né? Já existia uma determinação, né? Já tínhamos, então, nosso ministério já sabia, já tinha alguns protocolos, não de saúde, mas de possibilidades de uma pandemia, já estava avisado, né? Mas não existia nada oficializado de falar, porque depende também do Ministério da Saúde, do governo federal, avisar os governos estaduais de que as coisas estão, olha, nós precisamos parar. E aí o governo estadual poderia ser responsável, não, se peitasse, mas não é a verdade, eles não foram colocados. Que é uma coisa importante, nós estamos diante daquilo que eu venho insistindo há muito, né? Um combate à pandemia passa por uma coordenação, uma liderança e coordenação federal, em qualquer país, né? Se você deixa esse combate para ser resolvido na instância doméstica de cada cidade, e cada um não sai, porque você não tem, basta ver a questão da vacinação, se cada cidade resolvesse ela mesma arrumar suas vacinas, não ia ninguém ser vacinado por nenhuma, depende ficou cada um por si, né? E uma coisa, né, Benê, quando você caiu, eu comecei a falar, é importante a gente entender o seguinte, um presidente, ele não precisa ser o especialista, o cara, em cada assunto. Claro, lógico. Mas ele tem que estar cercado, claro que tem que ter uma ideia, também não adianta, né, vir com aquele discurso, precisa ver isso aí, né? Isso aqui não é churrasco, o cara que está na churrasqueira ficar enchendo. Mas... Ou Piranga, né? Também não é Piranga. Mas ele precisa estar cercado, ele precisa colocar pessoas importantes que conheçam o assunto. Mas vamos pegar um caso, né, hoje nós temos um secretário de Cultura que tem um status de ministro que vai para uma Bienal, essa foi a Lina Bobardi, e o cara não sabe quem é a Lina Bobardi. Não, e o pior, Ricardo, quando ele foi informado quem é, ele falou assim, ela tem uma alma brasileira, detalhe, a Lina Bobardi é italiana. É italiana. Então, você vê como essa gente está por dentro de tudo. Para quem não sabe, Lina Bobardi é só quem, né, projetou o MASP, né? Projetou o Museu de Arte de São Paulo, né, o MASP na Vila Paulista. E o ministro da Cultura, ou seja, o ministro da Cultura entende tanto de cultura quanto o Pazuello entendia de saúde. Então, no nosso caso, né, você pega um ministro da Saúde que não só especialista em logística, mas que deve ter feito logística por curso por correspondência mal feito, né, porque confundir estados e não ter logística nenhuma, se autopromoveu, né? Então, assim, cercado, então, não como se não bastasse um governo federal omisso que não coordena e não toma a liderança de algo importante, ao contrário, trabalha contra, ainda coloca pessoas, né? Eu poderia falar da Damares e outros montes, né? Pessoas que ou são de uma honestidade extremamente questionável, né? Para evitar processo, eu não vou citar nome, ou são de uma incompetência que a gente não tem nem que comentar. Então, é isso que nós temos hoje diante de uma pandemia. E aí, quando você tem a crise, o que se faz? Essa coisa que a Natália e o Benê comentaram, né? A Constituição é coisa para maricas, né? Como é que é? A Natália, foi isso que eu acho que o Benê falou, a Natália cita, né, a coisa que passa por cima, então, não, foi o problema, culpa, né, aquilo que você deveria estar fazendo, quer dizer, já estava assim quando eu cheguei, né, não fui eu que fiz, né, e não assume. E aí a gente entra numa crise pior, porque
a nau sem rumo, né? Um navio que não tem capitão e não tem nem leme. Botar o navio para aquela, nós estamos aqui à deriva, né? Então, e uma coisa que eu acho importante, Beni, que você tocou, que resgatou um pouco aquele folclore de que o brasileiro só acredita na lei que interessa, na lei que vai pegar. Mas parece que o nosso governo federal levou isso a sério, né? E trabalha com as leis que lhe interessam. Quando interessa, ele chama ou acusa, e quando não interessa, ele finge que não sabia. Pois é. Né? Agora, a Natália podia falar um pouco da questão das patentes, né? Então vamos lá, Natália. Bom, eu vou falar bem rapidinho, né? Porque semana que vem a gente fala melhor sobre essa questão. Mas, inicialmente, eu queria colocar exatamente o que é uma patente. A patente, na verdade, ela é um direito, ela concede ao titular dela um direito de exclusividade por um período de tempo. No Brasil, agora, principalmente com a decisão das últimas semanas no STF, qualquer titular de patente tem direito a 20 anos, depois que ele deposita o pedido frente ao NPI, ele tem 20 anos de exclusividade para exploração dessa tecnologia. E aí é muito importante, tecnologia. A gente está falando de qualquer tipo de tecnologia, não é só de um ramo específico, é qualquer coisa que tenha novidade, tenha atividade inventiva e seja absolutamente nova, é possível que seja concedida a patente. Então, as patentes nos últimos tempos ficaram bem famosas, né? Tipo, a área com qual eu trabalho, quase nunca vejo isso na mídia, mas nos últimos tempos ficou muito famosa por causa da patente das vacinas contra a Covid. E com as tentativas, com os que agora estão chamando, né, de quebra de patente. Então, a questão da quebra de patente, que na verdade esse termo, para quem é especialista, não existe, esse termo é errado, a gente tem duas situações. A gente tem uma situação de extinção de direito e a gente tem a situação de que existe um licenciamento do direito relacionado à patente. O que se tem estudado e tentado fazer, inclusive no âmbito internacional, é o licenciamento compulsório de vacinas para buscar ter uma maior produção e uma maior entrega dessas vacinas. Isso é bastante complexo, é uma questão que envolve não só a questão de direito, mas também questões políticas e muito da vontade do Estado em realmente realizar isso. Mas acho que depois a gente pode continuar semana que vem, né? Acho que só essa introdução. Só para deixar curioso, né, Natália? Benê está no mudo. Você está falando, mas está no mudo. Qual seria o impacto nos Estados Unidos, porque foi anunciado na mídia que o Biden falou da quebra de patente. Foi isso que foi colocado na mídia, né? Na verdade, eu sei que é uma coisa complexa, mas daria para explicar exatamente o que aconteceu e o impacto disso? É assim, o impacto disso no Brasil, nenhum. Porque a questão as patentes, elas são territoriais. Então, a proteção para uma patente é feita em cada território. Então, se você busca uma proteção de uma patente no Brasil, essa patente é válida no Brasil. Então, quando o Biden apoia, tem muito mais um papel, apoia o licenciamento compulsório, vou falar de novo, não é quebra de patente, é licenciamento compulsório. Quando o Biden apoia esse licenciamento compulsório, tem muito mais uma ideia de, internacionalmente isso está sendo considerado do que propriamente efeitos concretos para o Brasil. Porque o licenciamento, se o Biden quiser proceder com o licenciamento compulsório nos Estados Unidos, ele vai ser feito lá. Se o Brasil quiser fazer a mesma coisa, o Brasil tem que tomar essas atitudes para realizar esse licenciamento compulsório.
Agora, uma diferença importante é os Estados Unidos possuem diversas empresas com grande tecnologia para produzir amplamente essa vacina. Então, realmente, o licenciamento compulsório nos Estados Unidos pode ser uma coisa que funcione para que eles tenham uma produção maior. O mesmo não pode muito bem dizer do Brasil. A gente não sabe como essa produção pode realmente ser adiantada, tendo em vista que nós temos um problema, inclusive, para conseguir insumos. E as fábricas que nós possuímos para a produção de vacina, aparentemente, estão funcionando no limite assim, máximo delas. Então, o licenciamento compulsório pode ser que no Brasil não funcione logo de cara. Tá bom. Legal. Bom, semana que vem nós vamos conversar bastante disso. Eu já enchi a Natália com muito comentário. O tema é bem complexo e tem um monte de coisas que dá para ser discutido disso. O Douglas? Douglas está mudo aí, nós já estamos com a Nilceia, que eu vi que ela entrou aqui. Nós já estamos com a Nilceia. Douglas, apresente a Nilceia, por favor. E o Douglas deve Nilceia, ter seja bem-vindo. Opa, olha eu aqui, eu estava falando. Eu estava falando no mudo aqui. Porque quando as mulheres falam, Nilceia, eu ponho no mudo, eu sou respeitoso. Quando uma mulher fala, o homem tem que baixar a orelha. Eu sou bem. Como é que fala? Bem distraído. Vocês querem Aí nós estamos agora com a Nilceia, que é diretora da APOESP e professora. A educação deve muito a ela, né? Porque vamos falar, Nilceia, já desde a década de 80 você vem construindo uma POSP, sua vida é dedicada a essa causa, e eu sei disso, muita honra de ter estado ombro a ombro com você em muitas lutas, sempre todas honrosas, né? Mas eu não vou me alongar muito aqui nessa apresentação, porque, como eu digo, eu sou fã, né? Então não pode. Eu quero agradecer a sua estada aqui e deixo para você falar um pouco mais sobre você, porque, obviamente, muita gente que está assistindo não conhece. E eu queria que, depois que você desse suas primeiras considerações aí, que você falasse, porque também tem muita gente que não conhece, sobre o que é a POSP, né? Porque vai ser uma palavra que provavelmente nós vamos falar muito aqui, e pessoas vão ficar, POSP, ela é POSP, o que é a POSP? Ninguém melhor você para falar isso. Muito obrigado, muito honrado de tê-la aqui. O meu companheiro, meu amigo de longa data, Douglas Puzios. Então, gente, boa noite, Ricardo, boa noite, Benê, boa noite, doutora Natália. Que maravilha, eu estava aqui ouvindo a doutora Natália, tão jovem, né? Com tanta experiência, com tanto conhecimento. Aí, tá valendo, tá valendo. Quando Muito obrigada. Quando a gente vê jovens assim como você, a gente fala assim, nossa, valeu a pena. E vai valer mais a pena ainda a nossa luta, né? A luta por uma educação de qualidade, uma educação laica e uma educação que englobe todos, né? Que não tem fronteira, a educação não pode ter fronteira, né? Então, era isso. Boa noite a todos. Eu ouvi um pedacinho da entrevista da Natália e quero dizer que fiquei bem curiosa com a questão das patentes. A semana que vem vou dar um jeito de te assistir, tá? Sobre a POSP. Fala um pouco de você, um pouco da POSP. Fala um pouco de você, da POSP. Eu sou professora
de História e de Geografia na rede municipal e na rede estadual. Na municipal eu já me aposentei. Na estadual ainda tenho algum tempo, graças ao PSDB que está aí nesse governo, acabando com a gente há 40 anos. Mas a POSP é um sindicato, né? Ele é representativo dos professores, professoras, especialistas em educação, diretor de escola. Quando eu falo especialista, são coordenadores, supervisores. A POSP abrange todo esse universo da educação. Tem outros sindicatos específicos para especialistas, específico para diretores, mas a POSP engloba todos. E é o maior sindicato da América do Sul, Ricardo. Nós somos bem grandes e, por isso, nós também temos muitos problemas, não é? Ótimo, ótimo. Deixa eu só. Não, tá ligado, você está me ouvindo, então. Bem-vinda, Nilce. Nós tivemos na semana passada um representante do SIMPO, né, do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. Né? Isso. Então, a gente está dando prosseguimento. Ele também dava aula em escola pública, mas a gente está querendo cobrir todos os campos. Né? E, claro, a escola pública, né, até ideologicamente, a gente considera muito mais importante, não só numericamente, né? É uma escola que tem uma raiz democrática, né, do direito de instrução para todos, né, que deveria ser mais forte. Né? Infelizmente, a gente está vendo esse problema aparecendo. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, a gente está diante a gente, no começo do programa, estava falando da flexibilização, né, do retorno que o governo do Estado, e eu acredito que o municipal agora deve acompanhar mais, né, uma flexibilização num momento artificial, num momento grave, né, quase que forçando os professores ao retorno. Né. Eu sei que alguns professores estão paralisados, né, era interessante contar um pouco disso, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: quais são as condições que a gente encontra nas escolas, né? Tanto, não só as condições físicas da escola, mas as condições de pessoal, de trabalho, né? E o que realmente acontece com esse retorno? Qual é o panorama que a escola pública tem hoje para esse retorno? Ricardo, o governo está forçando esse retorno desde o ano passado. E nós estamos na luta em defesa dos professores, em defesa dos nossos alunos. Né? Eu tenho aqui alguns dados para você. De 1º de fevereiro para cá, essa cobrança tem sido mais contundente. Então, eu vou te dar uns dados, só para você ter uma ideia de como é que estão as coisas. De fevereiro para cá, nós tivemos 2.481 casos de Covid entre os professores. Isso em 1.122 escolas, que dá quase 40% das nossas escolas do estado de São Paulo. E tivemos 90 óbitos. Esses 90 óbitos contando até ontem. Porque só aqui na Zona Norte, hoje, eu já tive conhecimento de 2 e de ex-alunos também. Então, o que quer dizer? O governo está brincando que ele está preparando as escolas, não está. Os professores foram vacinados graças a uma ação que a POSP entrou e ganhou, né? A nossa presidenta, a professora Bebel, que também é deputada estadual, ela lutou muito por essa vacinação. E muita gente não entendia, viu, Ricardo? Muita gente falava assim, mas por que o professor tem que ser vacinado e tal? Aí, quando começou a morrer alunos,
Alunos assim, gente, desde a pré-escola até o segundo grau. Aí o pessoal acordou e falou: peraí, como é que vai voltar os professores nas escolas sem ventilação, né? Sem água. Muitas vezes a escola não tem água, suspendem as aulas porque não tem água, mas dão as 2, 3 primeiras aulas para constar que a escola trabalhou, enquanto isso o aluno fica sem água, sem banheiro. Essa história que estavam dizendo aí que a escola estava preparada, álcool, gel, mentira, Ricardo. Mentira. O negócio tá feio. Muito feio. Você imagina 90 óbitos de fevereiro até aqui, só em escolas estaduais. E só de professores e diretores. Nós não estamos aqui falando de funcionário de escola, porque infelizmente eu não tenho esses dados, mas também foram muitos. Né? Então, assim, aí o pessoal fala, mas como é que vai ser a educação mais para frente? E aí eu pergunto para vocês, o governo está preocupado com isso? Tá não. Tá não. As escolas continuam sem água, sem papel higiênico, sem álcool gel, sem luz, sem vidro em alguma sala. Outras salas nem abrem porque foram construídas por pessoas que eu não sei como, mas eles nunca souberam o que é uma sala de aula, né? Com aquela janelinha lá em cima, perto do teto. Já viu isso? Já viu isso, Benê? Aquela janelinha lá no cima, que não entra ar, não entra nada. Como é que nós Quando eu vamos estava no voltar, estado, gente? tinha várias salas assim. Tinha várias Olha, salas assim. eu fiz direito na USP e as salas do direito na USP são assim. Eu não sei, eu penso. Desculpe aí os companheiros engenheiros, arquitetos, mas eu sei que isso também parte muito das orientações governamentais, mas parece assim, a escola é um lugar que não chove, não faz frio, não faz calor, né? É um ambiente assim, perfeito. Então você, no inverno, você morre de frio por causa dos corredores, que não tem vidro lá em cima. No verão, você sufoca de calor porque não tem um ventilador, não tem nada na sala de aula e as janelas geralmente não abrem. E na pandemia morre todo mundo. É isso. Resumindo. É triste, gente, mas é a pura verdade. E aí, os professores estão trabalhando remotamente, mas tem que comparecer à escola, depende de cada escola, algumas vezes por semana, aplicar relatório, aí ele não tem mais vida, porque ele é chamado às 7 horas da manhã até meia-noite. Você não almoça, você não janta, porque a sua casa está invadida. Deu para entender? Não estou contra os alunos, não. Eu estou falando o regime que os professores estão trabalhando. Né? O aluno, por sua vez, não tem o computador. Se tem um computador numa casa para 5, 6 pessoas, a rede não suporta tudo isso. E nós ficamos aí, né, com o governo brincando que está dando educação a todos e todas. Professor, eu queria perguntar uma coisa. A gente vê que na televisão existe um discurso que na prática é completamente diferente, né? Os caras falam que tá tudo, que vão seguir todos os protocolos, tal. A gente sabe que tem escola para público, não tem banheiro, e quanto mais não tem sabonete, quanto mais álcool gel, né? Você acha? E outra coisa, essa história do ensino híbrido, como é que é isso? Que também ninguém entende, todo mundo fala isso, ninguém sabe exatamente o que é. E como é que isso funciona, se é que funciona, na escola pública? Gente, é triste falar isso, mas é mais uma enganação. Desculpa aí, muita gente não vai concordar comigo, mas eu tenho que falar o que eu sinto, não é isso?
Então, é assim, existem aulas para os professores, feito numa determinada plataforma, e depois os professores passam isso para os alunos. E os alunos, eles dizem que 1 ou 2 vezes por semana eles vão à escola para determinadas disciplinas. Tá? Mas é muito confuso isso. É muito confuso. Você não pode superlotar uma sala de aula. Nós estamos com uma pandemia. Como é que você está dando aula presencial para alunos que vão à escola? Está errado, não tem que ir. Então, agora, ele teria que ser só à distância. E quero alertar vocês para uma coisa que está acontecendo nesse exato momento. Se tiver algum professor aí nos ouvindo... Tem 2 aqui. Mas o governo está se valendo de uma pandemia para passar projetos sem pé nem cabeça. Agora, eles resolveram que eles vão fazer uma tal de escola de tempo integral, que é a PEI. Né? Então, eles estão reunindo pais, estão aglomerando, Ricardo, aglomerando. Natália, isso é possível nos dias de hoje, fazer reunião aglomerando pessoas? As reuniões são presenciais. Quando a gente descobre, a gente liga para a diretoria de ensino, faz um banzé aí, falando na nossa língua que nós conhecemos bem, e eles suspendem. Fizeram isso agora há pouco, numa escola ali do Tremembé. E depois eles reúnem os segmentos do conselho, né, que são pais, professores e alunos, e também os trabalhadores da educação, e querem aprovar uma escola de tempo integral. Como que você vai fazer uma escola de tempo integral na pandemia, querido? E outra, essa escola é uma enganação, porque eles dizem que o aluno vai ter aula todo dia. Então, se o professor faltar, ele vai ter aula. Ele vai ter aula realmente. Com quem estiver passando lá na rua, eles chamarem, tem uma sala aqui sobrando, quer vir aqui? Porque não tem planejamento, você não sabe o que é isso, não vai ser a aula que o professor da disciplina faltou, nada. É um depósito de criança. Um verdadeiro depósito de criança. E a gente está nessa luta agora. Depois dessa PEI, tem a escola cívico-militar. Já ouviram falar? Infelizmente. Infelizmente. Mas tem projeto disso em São Paulo? Porque a gente sabe que tem algumas aí em governos bolsonaristas, né? Tem, inclusive aí pertinho de vocês. A escola Elza Saraiva está sendo indicada para ser cívico-militar. Mas não é ainda. Não, não é ainda. Mas já está ocorrendo as reuniões. A primeira aprovada foi em Sorocaba. Foi aprovada pelo Conselho, parará. A POSP entrou no Ministério Público, o Ministério Público barrou. Porque nós temos embasamento na LDB, na Constituição, que a escola é laica, que a escola é para todos, não é? Como é que a escola tem que ser heterogênica? Então, ali você vai vendo as pessoas, eles têm preconceitos, né? É uma escola que também só funciona em 2 períodos, então não existe aluno trabalhador, aquele aluno que nós conhecemos tão bem, que tem que trabalhar para ajudar em casa, ou mesmo, às vezes, fazer um curso técnico, fazer alguma coisa em paralelo para ele ter uma profissão mais para frente, não interessa. Vai vestir uniforme, praticamente militar, né? Homens com homens, mulheres com mulheres. E aí? Professores substituídos por militares? Que não sabe nem onde fica o Amazonas.
E precisa ficar bem claro, Essa né? é boa. Eu acho que tem que ter uma coisa importante se falar, né, que é assim, se joga muito com a questão da... eu estou fugindo um pouco do assunto, mas é que é importante para as pessoas que estão ouvindo. Joga-se muito com a questão da disciplina, que essas escolas, então, que o jovem tem disciplina, que é coisa que ele sabe, né? Não vão discutir ou não vão abordar temas que eles consideram, por exemplo, que é a escola sem partido, levado, né, uma disciplina, mas a escola militar é mais cara do que a escola Bem lembrado. pública, né? Ela tem um custo mais alto, com uma eficiência menor, né? Porque se por um lado a disciplina na base do chicote, quer dizer, o que a gente está botando é cabresto em jovem, né? Não prepara. A gente pode até falar que a escola hoje não prepara, mas a escola militar não prepara o indivíduo para o futuro, uma vez que ele não tem, né? Nem pretende. Não prepara as pessoas para pensar, né? Prepara para obedecer. Só para obedecer. E Aí, tem um custo Natália, muito alto com falta de qualidade, né? Não é muito caro tocar uma escola. Eu não tenho os números agora de cabeça, não vou lembrar mesmo, mas ela custa mais caro na administração do que uma escola pública. E aí eu vou entrar num assunto polêmico, né? Quem são esses professores que são tão melhores do que os civis, né? Eu queria achar isso, porque, como o Benê lembrou, os que estão no poder fizeram uma escola bem vagabunda, né? Porque são bem ruinzinhos. Tá? O ministro da Cultura não sabe quem foi ali na Bobardi, o ministro da Saúde, que não é da Saúde, perfeito, né? Eu estou aqui vendo um recado da Vânia, que ela deu aula no Elza Saraiva, coitada, deve estar sofrendo hoje de pensar o Elza Saraiva virando um quartel educacional, porque eu vou me recusar a chamar isso de escola, né? Antes mesmo, ele é um quartel com doutrina, né? Mas olha, Ricardo, os professores podem fazer alguma coisa. Porque os professores e os alunos podem não aprovar no conselho de escola. Isso. Vão ter muita pressão, mas conte conosco, a POSP está junto com vocês. Já barramos a primeira do Estado. Fizeram até festa, Benê. Viu, Natália? Teve festa de inauguração da escola, em plena pandemia. Aí chega a juíza lá e pá! Uma ordem que a POSP... Quer dizer, já inauguraram aglomerando, né? Douglas, nós conhecemos como é que é esse povo, né, Douglas? Exato. É brincadeira. O ministro do Meio Ambiente manda derrubar árvores, está matando Yanomamis. Olha, o presidente da Fundação Palmares odeia negro. Pois é, tem mais essa. A mulher da cidadania detesta gay, sei lá. É uma coisa... Nossa, viraram o mundo de cabeça para baixo, né? Não, viraram o Brasil, né, meu querido? É um retrocesso que não tem tamanho em todas as áreas. Em todas as áreas. Aliás, eu queria voltar até repetir, porque eu falei na outra live sobre o caso que aconteceu recentemente do professor que em live, assim, ele repreendeu a garota, uma garota, era numa escola militar. Ele repreendeu a garota porque ela estava fazendo perguntas demais sobre química, que era a aula que estava, né, para a gente ter um pouco de noção do que é a qualidade disso. Eu queria responder uma pergunta aqui da companheira Ivani, que ela colocou assim, ó. Tem um colega que está dando aula em uma APEI. A APEI é essa escola militar, é isso? Esse quartel? Não. A APEI é de ensino de tempo integral. Tempo integral, né? Bom, eu queria que você respondesse isso daí, não sei. Porque, assim, uma coisa é o projeto. E assim, me preocupa, eu tô fora do ensino público há bastante tempo, mas me preocupa você criar categorias onde tem professores que sejam melhor remunerados do que outros, né? Isso me preocupa um pouco, né?
eu queria que você falasse um pouco dessa. Eu sei que foge um pouco aí dessa questão, mas eu queria que você falasse um pouco desse lance da PEI. Então, a PEI, o Benê, acontece o seguinte: o professor que dá aula na PEI, ele não pode dar aula mais em lugar nenhum, tá? Então, ele vai ganhar por 40 horas, como se O fosse... teto, né? o teto. E aí, ele fica à disposição. Um tanto ele dá aula e o outro tanto ele fica na escola à disposição. Por isso que eu fiz aquela brincadeira. O professor faltou, o outro vai lá e cobre. Mas não é da mesma disciplina, não sabemos o que vai fazer, não está dentro do currículo. É Ou apenas uma seja, não tem pessoa um que vai lá... projeto não tem um projeto pedagógico, né? Não, não tem. Não tem. Daria muito certo se as coisas não fossem do jeito que são. Então, é assim, o professor não é concursado. Nada contra... O professor da PEI não é concursado? Não necessariamente. Ele é escolhido pelo diretor. Entendeu? Não dá, Faz né? tempo que não tem E concurso tem para notório todo saber mundo. já nisso daí ou não? Oi? E tem notório saber? Não, notório saber ainda não. Ainda não, graças a Deus. Né? Que era o que o... É melhor nem falar daqueles loucos. Deixa quieto. Queriam que fosse notório saber, né? Mas não. Então, os professores não têm a jornada garantida naquela escola. Por quê? Como eles não são efetivos da escola, quando o diretor se cansa, ou que eles fizeram determinado número de coisas que a direção ou o coordenador acha errado, ele simplesmente manda o professor embora. Entendeu? Quero dizer, quando eu falei não são concursados, isso não é um demérito para os professores. Isso é uma arma para os diretores e coordenadores e dirigentes. Percebe? Não são efetivos porque não tem concurso há anos. Né? Mas a direção e os dirigentes preferem que não sejam efetivos, para eles terem mais controle. Então, isso que nós estamos falando agora da liberdade. Gente, a escola tem que ser um berço de criação. Os alunos têm que ter liberdade de criar, discutir, né? Quantos grupos de teatro a gente faz numa escola? Quanto que não tem laboratório? Vamos deixar claro, foi na pergunta anterior que vocês me perguntaram como é que está a escola. Pouquíssimas têm laboratório, mas nós temos professores hiper abnegados e que fazem trabalhos de ciências, feira de ciências. Vocês não imaginam os milagres, os malabarismos que o professor tem que fazer porque não tem insumos. Ele não tem. Aluno, quando entra num laboratório, cai de costa falando, nossa, que maravilha, porque não existe. Meu marido é biólogo, professor de biologia. O que tinha na escola que ele dava aula, ele levava de casa. Cadinho, espelhos, aquelas lâminas, porque a escola não tem. E como é que você vai fazer uma escola de tempo integral? Com o quê? Lousa, giz, apagador e agora tem televisão. Tudo bem, pelo menos alguma tecnologia, porque tem até uma historinha que diz, né, que se professor de século retrasado, nem do passado, ele ressuscita e ele entra numa escola, continua tudo igual. Não teve nenhuma modificação assim efetiva, concreta. Estou falando demais, né? Não, que é você que tem que falar aqui. Aqui é assim, aqui a gente ouve quem merece ser ouvido, né? Vocês estão atualmente, a POSP está se concentrando
Em qual luta, vamos dizer assim? E, Douglas, ó, vamos contar? Vamos contar? Nós estamos lutando para que não haja o retorno às escolas enquanto todos não estiverem vacinados. Todos. Tem que vacinar todos a escola, professor, diretor, o trabalhador, a merendeira, todos, porque a escola não pode ser um lugar de transmissão de doença. Ela é de transmissão de conhecimento, não de doença. Tá? Então, essa é uma grande luta nossa. Nós estamos lutando por salários, nós temos aumentos já aprovados, já conquistados, e o governo não coloca isso em prática. Tá? Nós temos também a questão dos demitidos. Com essa história, gente, de PEI, de tantas outras coisas, como eu já falei, o diretor olha para a cara do professor, não gostou, manda embora. Por isso que o governo não quer fazer concurso, percebe? Ele manda embora. E às vezes ele vai mandar embora um professor que é criativo, que faz com que os alunos participem. Eu sou professora de história, cansei de dar aula no pátio. Está calor na sala de aula, não tem ventilador, a janela não abre. Vamos descer para o pátio. E dava aula para eles ali. E tenho muito orgulho disso, porque, como dizia Paulo Freire, que é o nosso grande mestre, nosso grande patrono, a gente ensina até debaixo de uma árvore. Mas isso não quer dizer que tenha que ser constante, né, Ricardo? Né, Natália? A gente pode ir por opção, está muito calor, vamos lá para fora, né? Curtir uma brisinha e tal. Mas o Estado tem obrigação de dar condições. Isso está na Constituição. Então, tem que ser cumprido. Aí eu falei de 3 frentes, né? Mas tem mais. Sim. Tem mais. Nissé, aproveitando que você falou sobre a questão que o Estado tem que dar também condições para os professores e funcionários, eu queria que você falasse um pouquinho como que está a situação de fato para que esses funcionários trabalhem, porque está tendo vacinação, porque as condições você já falou que são péssimas. Está tendo vacinação porque nós ganhamos na justiça. Dória não queria de jeito nenhum vacinar professores e funcionários. Aliás, eu acho que ele foi um péssimo aluno. Ele deve ter sido aquele aluno do antigamente, sabe? Que o professor botava de castigo, porque não é possível o ódio que ele tem da educação, gente. É uma coisa, esse homem não recebe sindicato, esse homem não recebe professor. O secretário da educação, eu posso falar aqui? Posso, né? É uma anta. É uma anta. Hoje ele estava lá junto com o prefeito, que substituiu o Bruno Covas agora, inaugurando, entregando alguma coisa numa escola municipal. Meu Deus do céu, venha cuidar das 4.000 e tantas que nós temos no estado, que ele já faz um bom trabalho, né? E deixa eu falar, os funcionários, a situação dos funcionários de escola é terrível, gente. O piso salarial deles não é um salário mínimo. Eles ganham alguns 600, 700, 800 reais e para alcançar o salário mínimo são abonos. Eu lembro quando eu dava aula em escola pública. História, sobre o professor de história também. Você também é de história? Que ótimo. Então, eu lembro, funcionários sempre ganharam muito mal. Funcionários administrativos sempre ganharam muito mal. Muito mal. Muito mal. E, apesar de ter projeto, de ter lei, nenhum cidadão pode ganhar menos do que o salário mínimo, gente. Por isso ele é mínimo. Não, para alcançar essa condição de mínimo,
eles recebem bônus, que quando eles se aposentam, cai tudo. Se eles forem atravessar a rua e foram mortos, se eles pegarem essa Covid, a família vai receber o quê? De apoio, de conforto, de pensão, filhos pequenos? Nada, nada. É um horror. E eles estão mais precarizados do que nós, porque o governo está terceirizando tudo, né? A FUSE, que é o sindicato que representa os funcionários, tem uma luta imensa e também eles são, assim, desculpa aí, mas em alguns lugares são típicos serviçais. Ainda tem que aguentar um monte de coisa que um trabalhador deveria ser mais dignificado. Respondi, Natália? O Ricardo agora. Isso, eu estava com o microfone desligado. Assim, só fazendo um comentário, me parece que essa relação com essas escolas integrais, ou mesmo que não seja, é uma relação que me lembra bastante a relação de trabalho dos professores de escola particular, quer dizer, eles não têm estabilidade, né? E aí, né, eu vou falar como professor, pensar numa escola como uma empresa em que o patrão manda e os funcionários trabalham, não conhecer a escola, né? As escolas que funcionam bem, elas têm a participação dos professores não só como um corpo docente no aspecto mais chavão, né, dentro da sala de aula dando aula, mas ele participa da construção da estrutura de conhecimento da escola, né? Então, se os professores não tiverem liberdade para contestar, para participar, para colocar, né, se eles funcionarem só como funcionários, né, a escola, nós estamos quebrando o processo educacional, né? Isso é uma coisa que, assim, é uma forma de pensar minha, tá? Estou fazendo um comentário de como eu acho que a escola tem que funcionar. Quer dizer, uma escola em que o professor pode ser mandado embora, pode ter ótima estrutura, salário, tal, blá, 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 mas, do ponto de vista de qualidade, nós tiramos, vai virar um professor. Uma escola sem partido pode ser colocada desse jeito sem que tenha a necessidade de se colocar uma lei, né? Basta colocar diretores que concordem com isso. Mas, o que eu queria te perguntar, a Natália falou da condição dos funcionários, né? Nós temos mais ou menos aí 2 números, eu não sei qual que está certo, se falam 250 mil professores em escola da rede pública no estado, outros eu consegui número de 300 mil. Não sei, não tem esse número que eu estou de Google, tá? E a vacinação, ela alcançou professores acima de 47 anos, que dá mais ou menos uma parcela de 1/3 dos professores, é isso? Da escola mais pública? Mais ou menos. Isso considerando que existe um envelhecimento do corpo docente concursado, né? Porque a gente está colocando professores hoje contratados como um tapa-buraco, porque não tem mais concurso, né? E se a gente for para escolas, no municipal pode ser diferente, porque aí são professores de escola, por exemplo, infantil, educação infantil geralmente são professores mais jovens, tal. Quando você vacina esse número, né, de 47, não sei se já chegou a cobrir todos os professores dessa faixa, tá? Como você falou, como eu vi, a gente tem poucos números para embasar isso, né? Esse número aqui de fora do Brasil, com mais sobre escolas públicas fora do Brasil, não consigo achar facilmente dos casos de doença nas escolas públicas. O governo realmente está segurando, né? Então, nós temos a vacinação de, vamos lá, no máximo de 1/3, né? Ontem eu recebi um calendário que em julho a gente começaria a ter vacinação dos outros professores. Isso significa que nós vamos ter um segundo semestre com boa parte dos professores não imunizada, né? No entanto, nós temos um retorno de ocorrendo aí, né?
Então, assim, existe um impacto, e qual seria a expectativa, né, dos professores de escola pública em relação a essa política de vacinação e retorno? Como é que está isso do ponto de vista de mobilização, né, de proposta? E existe algum projeto especial para aqueles professores que apresentem algum tipo de comorbidade ou dificuldade em relação à doença? Existe alguma diretriz alternativa para esses professores, que proteja esses professores, ou a gente está num barco, todo mundo aí navegando? Nós estamos todos no mesmo barco. Então, o que acontece? Eu falei para vocês, né? Olha, nós temos aproximadamente 4.200 escolas. Nós calculamos, em base dos nossos associados, a PUESP tem 180 mil associados. E são associados livremente. Então, você quer se associar, você vai na subsede da PUESP e se torna sócio. Você quer não ser mais, você vai lá e também cancela e não é mais. Então, nós calculamos que nós temos aproximadamente, aí um dos seus números está batendo com o nosso, aproximadamente 250 mil professores. Tá? Mas, Nilceia, isso em todos os níveis? Educação infantil, tá. Não, menos ensino superior. Tá, não, sim. Tá? Ensino fundamental e médio. Tá. Tá? Então, 250 mil professores aproximadamente. Eles vacinaram, começaram a vacinar de 45 em diante, de 45 anos. E agora soltaram mais um comunicado que em julho eles começam a vacinar os professores de 18 anos para frente. Que também, funcionários também não? Funcionários também. Tá? Por quê? Porque nós entramos com um pedido que virou uma sentença. Tá? Nós tínhamos uma liminar. O governo foi lá, fez um escândalo danado, cancelou a nossa liminar, conseguiram derrubar, mas agora nós temos a sentença. A juíza concedeu-nos a sentença, que nos dá direito de não voltar à aula enquanto todos não forem vacinados. Todos os professores e funcionários, supervisores e diretores. Foi uma ação conjunta que se chama Amicus Curiae. Você reúne os sindicatos e faz uma ação só, que vale para todos. Então, que entrou a APASE, que é dos supervisores, a FUSE, que é de funcionários, a UDEMO, que é de diretores, e da PUESP, que são todos professores de ensino fundamental e médio. E, então, agora eles não tiveram outro jeito a não ser abrir também para o pessoal de 18 anos para cima. Porque, como o Ricardo falou, existe mesmo um envelhecimento na categoria. Lógico. Né? E por conta desse salário miserável, professores se aposentam e continuam trabalhando. Falar nisso, tem uma coisa para contar para vocês. O governo está tirando mais de 20% do salário dos professores, funcionários, trabalhadores, de salário. Ele está simplesmente entrando na conta, tirando mais ou menos isso, 20%. Mas por quê? Porque ele diz que nós estamos em estado de emergência. Mas ele deposita e depois retira? Não, ele retira antes de depositar, né? Antes de depositar. Ah, tá. Eu achei muito fantástico. Os aposentados, a minha sogra é funcionária pública e aposentada. O desconto dela vem mais de R$700. Então, eles no Oleite, eles põem um desconto de 20% mais ou menos a título do quê? Emergência?
emergência, recolhimento emergencial, Só alguma para coisa assim. explicar, aconteceu semelhante no sistema privado, só que houve redução, alegando a redução da jornada de trabalho, né? No caso dos funcionários públicos, não tem essa redução de jornada de trabalho, estão trabalhando a mesma coisa, ou Congelou aqui o Ricardo. A questão é que eles estão descontando dos aposentados. Se ainda falasse que a jornada, né, Natália, reduziu o número de mas estão tendo horas, corte de aulas. 20% Não, é no seu dos salário. aposentados. Que mesmo assim já é uma questão bastante discutível, né? Se você. Porque para os casos que houve realmente redução de jornada, aí você falar de redução de salário, mas num caso que não houve, né? Porque, na verdade, os professores estão trabalhando até mais. Exatamente. Fica bastante esquisito você falar que você está fazendo um desconto porque teve redução de jornada. E você o que você vai alegar para o aposentado? Redução do quê? O cara trabalhou 30, 35, né? São poucos os que trabalharam só 25 anos, porque essa lei nossa de aposentadoria vem se modificando gradativamente, certo, Benê? Certo. Constantemente eles vão lá e mexem no nosso tempo de aposentadoria. Então, a média de trabalho de um professor para se aposentar é 30 anos. São raros os que se aposentam com 25 anos. E depois, ainda que fizeram a emenda constitucional da idade e o tempo, ficou pior ainda. Mas vão lá e tiram dos aposentados. Nós estamos nessa luta imensa, viu, Natália? Você perguntou? Essa é mais uma das lutas nossas. Inclusive, nós temos uma paralisação agora, dia 29, que a gente está chamando um movimento grande, tá? Dia 29 Incluindo nós a somos questão uma grande, dos aposentados. é uma manifestação grande, cara. Deixa eu só dar uma complementada, que eu estou vendo a Leila aqui, falando da Fundação Casa e tal. Essa sentença que você citou, ela também vale para as escolas particulares, e aí vale entender, para quando eu falei da questão das contratações, que apesar da sentença, as escolas particulares estão no presencial, retornando ao presencial, com as limitações, com as pseudo-limitações, né? Lotando sala. Tá? Por quê? E isso a gente tem inclusive de maneira ilegal, né? Funcionando escolas durante o lockdown, teve escola que continuou funcionando desrespeitando a determinação do próprio Estado. E por que você tem essa situação? Porque os professores nas escolas privadas trabalham numa situação precária em termos de estabilidade. Quer dizer, se o professor falar não vou porque eu não fui vacinado, a gente já sabe qual caminho vai ser para a maioria deles, né? Então, é importante que as pessoas entendam isso. Se o governo do Estado tiver uma relação com professores nessa situação de contratado sem estabilidade, ele vai forçar um retorno mesmo com a sentença da juíza, porque a gente sabe muito bem que aqui, né, essa situação, apesar da sentença, quando convém, se desrespeita e os resultados disso, né, por mais que a Natália me olhe feio como advogada, né, os resultados disso demoram muito tempo e muitas vezes são definidos por conveniências políticas que, na maioria das vezes, não favorece o grupo mais fraco, a corda do mais fraco. Os professores da rede particular, ele pode simplesmente falar, não volto. Não foi assim que a gente fez isso. Porque tem uma sentença e tudo mais. Agora, isso não... Ele entra na lista negra da escola. Né? É o que eu falei, ele não está estável, ele vai embora. Né? Ele já sabe que no ano que vem, ou mesmo nesse ano. Mas podia só especificar um pouquinho mais sobre essa manifestação aí que vocês estão, onde vai ser, quando? Então, Douglas, é dia 29 e temos outros sindicatos, inclusive a CUT está conosco, né,
CUT, grande parceira da gente, mas ainda eu não tenho dado da onde será. Mas eu aviso vocês para vocês colocarem, tá? Porque a CUT, a Sheila, tá a Rosi, nós temos bastante professores aí falando, hein? Nós vamos ter esse chamado da onde vai ser, tá? Eu posso adiantar uma coisinha, dia 29 tem uma grande manifestação no MASP, tá? Sim. Programada a Está sendo manifestação. chamada eu pela não sei se, CUT. que eu não sei se vai bater com a de vocês, né? Assim, se vai ser o mesmo local, tal. A gente tem que ir muito além disso, né? Que é a primeira manifestação na pandemia que nós vamos ter aqui com funções. Eu não sei se eu posso falar tudo, né? Mas vai ter um Fora Bozo, né? Mas também Eita! tenho que te falar que nós estamos aí com o movimento Mais 60, 60 a mais, Isso. que vai ser aí a primeira manifestação dos vacinados, hein? Só quando todo mundo tiver vacinado aí de boa, pessoal com mais de 60 tem que sair aí para a rua, né? E vamos contar com você lá com nós. Não, quer dizer, não sei, você está com 18, 19, né? Eu? Em cada perna, querido. Não, contamos com você para puxar o bloco, não é que você. Entendeu? Olha a Natália rindo aí, Natália. Você fala. Natália é jovem. Eu já desencanei de tomar vacina esse ano, né? Porque do jeito que vai, só tomo ano que vem. É verdade. Mas, Nilceia, eu queria te perguntar mais uma coisa. A gente sabe que com a pandemia, com as pessoas passando muito mais tempo dentro de casa, existe uma sobrecarga em cima das mulheres ainda maior. Eu queria que você desse assim, a opinião do que está acontecendo com as alunas e também as professoras nessa situação de aula remota e a vida presa dentro de casa. Posso fazer uma propaganda? Rapidinho? Claro! A Subsede Norte, né? Eu sou diretora executiva da PUESP, mas a PUESP ela é dividida em subsedes. Nós temos 103 subsedes. E na Subsede Norte, que é a minha origem, né? Eu nasci na Subsede Norte, sou diretora executiva, inclusive. Nós nos preocupamos muito com isso e nós fizemos um posto com uma professora nossa, que é conselheira, e ela é psicóloga. E está tratando os professores gratuitamente, professores e familiares. E quando surge algum aluno assim, nos procura, também nós damos atendimento. Ela atende 2 vezes por semana, 8 horas cada dia, porque o negócio ficou incontrolável, Natália. Ficou incontrolável, sabe? Assim, uma verdadeira paranoia, porque as pessoas estavam se sentindo inúteis, né? Inúteis e aprisionadas. Não é verdade? Porque você fica trancado dentro de casa. Tudo bem, eu estou numa condição muito melhor, né? Tem uma casa com quintal e tudo mais. Mas quem mora nos apartamentos, quem mora em lugares fechados e fica ali trancado com mais 4, 5, 6 pessoas, que é a média, gente. O pessoal diz que não, mas é a média. Né? Sai na janela aí e dá uma olhada no bairro. Então, as pessoas começaram realmente a adoecer. A adoecer. E para os alunos também foi terrível, e para as mulheres, que é a sua fala específica, desses 90 professores que vieram a óbito de fevereiro para cá, olha, de fevereiro para cá, né? São 3 meses contados, completos, né? Que ainda não terminamos maio. A maioria são mulheres. A maioria são mulheres. Então, a questão doméstica, a violência contra a mulher
Natália, a violência contra a mulher entrou num patamar, né? A gente tem visto violência contra os nossos alunos, nós estamos vendo na televisão, crianças sendo mortas, quer dizer, deu um colapso total aí. E nós, enquanto sindicato, nós estamos fazendo a nossa parte, que é dar uma pequena assistência a quem nos procura, mas estamos lá à disposição. E eu sei que outros sindicatos vinculados à CUT estão com o mesmo trabalho, né? Inclusive, tem um sindicato um sindicato até que pequeno, o Sintraenfa, que tem... Peraí que sumiu a palavra. Eles cuidam muito de creche, de pré-escola, assistência social. Os assistentes sociais estão perdidos. O trabalho dobrou. O trabalho dobrou e sem as condições que eles necessitam. De ter um carro que os leve, que tenha uma segurança. Já morreu assistente social aí nas confusões de bairros. Agora, durante... né? Tá difícil, tá difícil. Mas eu não quero ser aqui a propagadora de más notícias, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Quero dizer que a gente está ganhando as causas, estamos segurando as escolas, fazendo o Estado aceitar os demitidos. Teve muito demitido nessa época. Estão voltando graças às ações do nosso departamento jurídico, né? Nós estamos processando o Estado, tá assim, a rodo, mas estamos conseguindo vencer muitas coisas. A vacinação dos professores, funcionários públicos, foi um grande passo. E agora, aproveitar esse gancho aí, você chegou a me falar que vocês estão tipo, juntando gente aí, não sei se é uma nova associação, alguma coisa assim, você podia explicar sobre isso? Porque também estamos chegando no final aqui, mas não podia deixar de falar, fazer uma propaganda aí, porque às vezes tem alguém que vai se unir à causa, né? Então, é a FET São Paulo, a Federação Estadual dos Trabalhadores em Educação, né? Eu sou a presidente, dá licença. Certo? Nós já contamos com 330 Eu sou amigo mil... da presidenta, hein? Você foi aquele que me ajudou a carregar pedra, meu. Tá tudo bem. Temos 330 mil associados atualmente, porque nós pegamos toda a rede estadual, a rede municipal, né? Funcionários da educação, trabalhadores, merendeiras, porteiras, porque assim, gente, por esse estado, vocês têm cada denominação que é muito interessante, né? O que os nomes. Ainda tem porteira, Benê, ainda tem porteira em algumas cidades, né? Então, o que está acontecendo? Nós conseguimos fundar essa federação para dar voz a esses pequenos, principalmente, que estão pulverizados em todos esses municípios de São Paulo, cada um regido por uma lei de acordo com a cabeça do prefeito dominante, ou do partido dominante, desculpe. E nós estamos aqui dando toda a assessoria jurídica, assessoria educacional, com dados, com monitoramento, com todo o tipo de ajuda que o professor precisar, só que nós não associamos o professor, nós associamos o sindicato ou associação, né? Que se filia a nós e a gente vai dando esse trabalho. Então, tendo bastante êxito. Estou bem feliz que os sindicatos e as associações são muito atuantes, são engolidos algumas vezes, né?
pelo governo local, mas levantam a cabeça e vão lá para a luta, e com isso nós estamos defendendo todos os trabalhadores da educação no estado de São Paulo. Opa, sem dúvida. Isso é muito importante, não só para os trabalhadores da educação, mas para São Paulo, né? Bom, nós chegamos aqui no final aqui e sempre o tempo é curto, né? Passa muito rápido. Gostaria de ter as suas últimas considerações para quem está nos assistindo aí. Primeiro, deixa eu arrumar essa cabeleira, que eu parecia uma bruxa agora, né? E professor bruxa não serve, não. Então, as minhas considerações finais é falar o seguinte: eu agradeço demais o convite de vocês, espero ter elucidado, ajudado em alguma coisa. Nós enquanto educadores, temos que ter a nossa visão para o futuro, né? Natália é um exemplo disso, olha aí, uma jovem doutora, né? Fez USP, fez escola pública. Então, a gente tem que lutar por esse futuro que vem aí. Infelizmente, nós estamos num governo que fez o retrocesso total, um governo que não acredita na ciência, na tecnologia, que não acredita na liberdade. Desculpa aí, mas colocar a escola cívico-militar é você tolir a liberdade, a diversidade de opiniões, né, que é tão rica para nós. E dizer para vocês que nós estamos na luta. Nós da PUESP, e agora que você falou, Douglas, nós da FET, estamos todos juntos, unidos, muito trabalho, muito trabalho. Dia 29 nós estaremos nas ruas. Eu ainda não sei qual vai ser o ponto de encontro da PUESP, mas com certeza o final é no MASP, não é? Com a participação de todos os sindicatos e toda a sociedade civil. E aqui eu quero falar com o pai e com a mãe que está nos assistindo, se vocês permitirem. Não mande seu filho para a escola. Não mande. Você está mandando o seu filho para a morte. As escolas não estão equipadas. As escolas não têm condições. Tá? É brincar com a vida humana. Não faça isso. Conteúdo se recupera. Vida humana não se recupera. Acompanhe as aulas do jeito que der. Estou falando muito sério, estou falando como mãe, como avó, né? Acompanhe as aulas do jeito que der. Que depois, gente, nós vamos recuperar tudo isso, porque quem dá dignidade, quem dá respeito, quem dá valor à escola pública são os seus trabalhadores, os seus professores, concursados ou não. Nós é que damos, porque nós é que colocamos todo o nosso esforço, o nosso empenho para que a educação dê certo. Sabe? Porque se não for assim, nós não teremos futuro. E pelo amor de Deus, tá? Na próxima eleição, votem melhor, por favor. Isso eu estou falando, inclusive, com os meus companheiros de luta. Por favor, pensem bem no passado, no presente, para a gente projetar um bom futuro para a nossa sociedade e para os nossos alunos. Tá? Muito feliz de estar aqui com vocês. Opa, legal, legal, legal. Muito obrigado, professora. É isso aí. A gente quer agradecer todo mundo aí que esteve conosco, né? O Marcos Leocádio, Rose Silveira, Ivania Azevedo, Leila Mâncio e todos que estiveram aí, Inês Santos. Eu espero que voltem aqui, né, para a gente continuar essa conversa,
Queremos agradecer muito a você, Nilceia. Foi assim, foi, só posso dizer que foi educativo, como sempre, e você foi muito assertiva, principalmente aí no final. O resumo seria vidas importam, né? O pessoal aí tá aplaudindo e nós também aqui do Super Bate-Papo. Então, aí, obrigado a todos e vamos nessa. Obrigada, gente. Beijo. É isso aí. Super bate-papo. Super bate-papo. Cultura. Super bate-papo. Esporte. Super bate-papo. Política. Super bate-papo. Sociedade. E nós, professores, estamos muito preocupados. Eu acho que vocês devem ter visto uma matéria ontem que o governo do estado de São Paulo não está oferecendo os dados precisos aí para que a imprensa divulgue quantos professores, profissionais da educação estão sendo infectados, né, pelo coronavírus, face à abertura das salas de aula, né? E é importante que apresente esses dados, porque isso pode confirmar se nós estamos errados ou se ele está certo, né? Mas em não dar os dados, tudo confirma, né, que não está certo abrir as escolas em plena pandemia, né? Então, nós vamos fazer essa luta, eu, inclusive, já fiz um pedido para a Secretaria de Saúde, para que a Secretaria de Saúde, ela nos desse esses dados, né? Nós fazemos, é claro, um monitoramento, mas um monitoramento restrito às escolas estaduais, mas é importante saber das municipais, da rede privada de ensino, para a gente saber em que grau, né, qual é o grau de contaminação, né, que tem, se confirma com as teses, né, e eu tenho certeza que os epidemiologistas, eles não têm teses erradas, muito pelo contrário. Eu acho que volta às aulas, né, não deveria atender à lógica de mercado, né, mas a lógica da ciência, né, e isso não está acontecendo no estado de São Paulo. Então, eu lamento, né, que o governo não nos dê esses dados com muita precisão. Super bate-papo.